Oi, gente, graça e paz de Jesus, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Momento com Deus e que Deus já vá abençoando grandemente a sua vida. E a partir de hoje, nosso Momento com Deus vai estar diferente. Porque quando nós começamos, nós tínhamos em mente fazermos a leitura bíblica do Novo Testamento, basicamente isso. Mas com a continuidade, a participação de todos, nós fomos vendo o quanto é necessário, o quanto é melhor fazermos um devocional mais completo. Então, por isso, a oração que nós fazemos sempre antes da leitura bíblica do Novo Testamento, nós vamos antecipar e fazer já desde o início, porque nós temos também agora uma reflexão, um versículo, uma mensagem antes da leitura do Novo Testamento. Convido então você a orarmos nesse momento, iniciando o nosso devocional. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer ao Senhor por esse momento de comunhão com o Senhor e com os irmãos. Obrigada, Pai, por esse momento que nós temos de leitura bíblica, de aprendizado do Senhor e de podermos falar também com o Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, usa esse canal como canal de bênção, como canal de instrução e que seja realmente de comunhão entre nós e o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. A palavra de Deus diz no Salmo 133:1: Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa mensagem de união está em toda a Bíblia, do Novo ao Antigo Testamento. Várias vezes nós encontramos que nós devemos amar uns aos outros, amar ao próximo, sermos unidos. Com essa repetição nós podemos entender, primeiro, que é uma mensagem muito importante e segundo, que ela precisa ser repetida várias vezes, a gente precisa ouvir várias vezes para que a gente realmente coloque ela em prática. Então nós precisamos lembrar e entender que o nosso Deus quer de nós a união, quer que sejamos unidos, principalmente entre nós irmãos da mesma fé. E olha, eu não estou falando de denominação, eu estou falando de fé, a fé em Deus. Então vamos deixar as divergências, as diferenças de pensamentos, de doutrinas e vamos ser mais unidos. E vamos mostrar a união e o amor de Deus às pessoas. Vamos mostrar que o amor de Deus existe em nós, está dentro de nós e vamos aplicar isso para o nosso próximo, para as outras pessoas. Pense nisso hoje, viva isso hoje, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E deixe seus pedidos de oração aí nos comentários para nós orarmos por você logo após a leitura bíblica. Evangelho de Lucas, capítulo 9, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos, outros, Elias apareceu, e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: Eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: Despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse:
Dá-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: Fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: És o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no 3º dia ressuscite. Dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão, e eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que o não compreendessem, e temiam interrogá-lo a este respeito.
Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: Quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é o que é grande. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: Não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ser ele assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém! Glória a Deus por sua palavra. E nesse momento eu te convido a se concentrar junto comigo. Vamos falar com Deus. Vamos orar por seus pedidos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos glorificar, exaltar, engrandecer o seu santo nome. E continuando aqui nesse momento de comunhão, de adoração ao Senhor, queremos já agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito em nossa vida. Agradecer ao Senhor porque o Senhor já tem falado aos nossos corações. Obrigada, Pai, por sua palavra escrita, pela Bíblia que o Senhor deixou para nos revelar do Senhor. Obrigada, Deus, em nome do Senhor Jesus, por tudo que o Senhor faz em nosso meio, por seus milagres, suas bênçãos. Obrigada porque estamos vivos, respirando. Obrigada, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede de vida. Senhor, em nome do Senhor Jesus, queremos dedicar a nossa vida ao Senhor, entregar a nossa vida ao Senhor. Todos os dias, Pai, queremos renovar essa entrega, esse compromisso de fé com o Senhor. Nossa vida é do Senhor, nossa vida pertence ao Senhor. E nós queremos pedir que o Senhor realmente tome a nossa vida em suas mãos, dirija os nossos passos, dirija a nossa vida, Pai, e que tudo o que façamos possamos lembrar de primeiro buscarmos qual é a sua vontade, o seu querer na nossa vida. Ó Deus, que a sua palavra esteja impregnada em nosso coração, em nossa mente, e que possamos lembrar dela todos os instantes do nosso dia a dia, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Que o Senhor esteja a nos ensinar com seu Espírito Santo, ensinar a sua palavra, ensinar os seus princípios, e que assim possamos viver de acordo com a sua vontade, que possamos espalhar o amor, a união, que possamos viver segundo o seu coração, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Queremos pedir, meu Pai, continuar aqui clamando ao Senhor,
por cada um que tem deixado seus pedidos de oração aqui no canal. Senhor, que o Senhor estenda suas misericórdias e seu amor para com todos, meu Deus. Aqueles que estão com algum familiar enfermo, Deus, aqueles que têm sofrido, que têm chorado, que têm muitas vezes se desesperado, ó Deus, que o Senhor esteja acalmando seu coração, que o Senhor esteja confortando, que o Senhor esteja renovando suas forças, sua fé, e que eles possam estar esperando no Senhor, meu Deus, confiantes no Senhor, e assim sejam calmos, sejam mais tranquilos e possam aguardar no Senhor a sua vontade. E Deus amado, em nome do Senhor Jesus, visita os leitos dos hospitais, das casas, meu Deus, aqueles que estão acamados por algum motivo, seja qual for a enfermidade, que o Senhor esteja abençoando, restaurando, revigorando, meu Deus, e curando em nome do Senhor Jesus. As crianças, Pai, enfermas, os jovens, os idosos, todos, meu Deus, de qualquer idade, que o Senhor esteja ali fortalecendo, fortificando, meu Deus, e trazendo esse milagre de cura. Os irmãos, Pai, os pais, as mães, todos por quem nós temos orado, clamado ao Senhor, que o Senhor esteja ali levando seus milagres, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, também aqueles que estão com alguma enfermidade mental, psicológica, que o Senhor esteja trabalhando, meu Deus, nessas mentes, libertando, Senhor. Liberta, Pai, dessas trevas. Pai, em nome do Senhor Jesus, às vezes uma doença mental, às vezes um problema mental é pior, é mais difícil de tratarmos, de entendermos, de sabermos qual o remédio do que mesmo uma doença física. Mas o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus todo-poderoso e o Senhor vai além de qualquer entendimento humano, de qualquer ciência. Então nós, meu Deus, clamamos ao Senhor, ao nosso Deus todo-poderoso, que é maior que tudo, maior que qualquer problema, maior que qualquer enfermidade, maior que qualquer cativo. Que o Senhor esteja libertando essas vidas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor esteja libertando também aqueles que estão presos em vícios, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Senhor, invade essas mentes, libertando, Senhor, faz eles serem fortes, ó Pai, saber que o Senhor é maior que tudo, é maior na vida deles, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Liberta, Senhor, os seus filhos do álcool, liberta, meu Deus, os parentes dos seus filhos do álcool, da violência, ó Deus, das drogas, da maconha, crack, entre outros, que o Senhor esteja libertando essas vidas em nome do Senhor Jesus, que o Senhor liberte do cigarro, ó Deus, essas doenças, esses vícios que atrofiam essas pessoas, meu Deus, que acabam com a vida dessas pessoas, com a saúde física e mental, e acabam com a família, acabam com a união, acabam com a felicidade do lar, muitas vezes levam a violências, Pai, e tantos transtornos e tantos problemas, ó Deus, que o Senhor esteja libertando essas vidas e assim libertando também todos que convivem com eles, Pai, que também sofrem, muitas vezes sofrem até mais, são mais conscientes do sofrimento, aqueles que convivem com essas pessoas, que o Senhor esteja libertando essas vidas, esses lares, em nome do Senhor Jesus. E leva, Senhor, o seu Espírito Santo, que o seu Espírito Santo invada os lares, invada essas casas, corações e mentes, e que o seu povo tenha paz em seus lares, tenha unidade em casa, tenha felicidade, alegria em suas famílias, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Que a casa dos seus filhos seja um lar de paz, onde possam relaxar, onde possam se fortalecer, se reanimar de todos os problemas que enfrentam lá fora. Que em casa seja o seu porto seguro, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor reine nos nossos lares, que o Senhor reine nas nossas famílias, ó Deus, que o Senhor reine na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Abençoa todo o nosso país,
todo o nosso estado, abençoa as igrejas, Pai, o seu povo, em nome de Jesus. Abençoa todo mundo, nos liberta, Pai, dessa pandemia, nos liberta desses males que atingem a nossa terra. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos ao Senhor e já agradecemos, certos de que o Senhor fará prevalecer sempre a sua vontade e o seu querer na nossa vida. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Obrigada por mais uma vez a sua companhia aqui comigo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo para que você abençoe, que você também seja um canal de bênção para outras pessoas. Que você e sua família tenham um lindo dia abençoado com Jesus. Beijo no coração, estenda suas mãos e receba as bênçãos apostólicas.